Então, boa tarde de novo para todos, né? Sejam muito bem-vindos a essa nossa 7ª sessão, a última sessão do nosso simpósio, né? E nós teremos 5 apresentações. Então, para garantir que nós possamos ter um tempinho, ainda que mínimo, para um debate ao final de todas as apresentações, eu peço que todos respeitem, né, o tempo de 15 minutos para a sua fala. Quando faltarem 2 minutos, eu vou avisar, assim, que faltam 2 minutos, então fiquem atentos ali ao chat. Se estiverem apresentando alguma coisa, eu posso abrir o microfone, mas vamos tentar respeitar aí esse tempo de 15 minutos, tá? E assim, ao final, a gente pode ganhar um tempinho para debater as questões. Então, a primeira comunicação dessa tarde será apresentada pelo Adriano Guedes Carneiro, né, e tem por título As Afinidades Eletivas de Goethe entre Walter Benjamin e a Parábola do Cágado Velho de Pepetela. Então, boa tarde, Adriano. Você vai projetar alguma coisa? Não. Então... Eu só queria dizer que meu computador não travou em nenhum momento essa semana, hoje está travando, já travou várias vezes, então tudo pode acontecer, né? Mas vamos lá. Vou ler o texto, né? Boa tarde a todas, todos e todos. Primeiro, quero dizer da minha imensa honra e alegria de estar participando desta sessão, deste simpósio, organizado por pessoas tão queridas. Quero agradecer a Renata, a Roberta, o Daniel, que aprovaram o meu resumo enviado no dia em que as inscrições foram abertas. Havia uma certa ansiedade em participar, me inscrever. Eu fiquei pensando, né? O que eu poderia fazer, né? O que eu poderia apresentar, e me veio a ideia dessa comunicação. Eu espero que eu consiga, que vocês gostem. Este é o 2º ano em que eu participo com comunicação. E ano passado, esse simpósio foi fundamental para delinear o meu pré-projeto que apresentei na seleção de doutorado e que foi aceito pela professora Renata. A seguir, eu quero saudar todas as pessoas queridas aqui presentes, virtualmente, a começar pela minha querida e admirada orientadora, agora no doutorado, professora Renata. Mais uma vez eu estou aqui, vou correr todos os riscos e espero que ela aprove, goste do meu texto e se orgulhe do seu orientando. Saudar os mais do que queridos e referências. E hoje a gente praticamente, Carol, a gente tem uma banca de doutorado aqui, porque também temos a presença do professor Silvio, do querido professor Silvio. Saudar Roberta, Daniel, muito queridos, e que passam a ser referências, né? Quer dizer, assim, a gente começa a acompanhar o que vocês escrevem, o que vocês leem, e o que vocês falam passa a fazer parte da nossa vida, né, acadêmica. Também aos queridos, né, Renato, João, a Diana, a Carol e todos os demais aqui presentes, Roberta, Emanuele, Eusébio, Brígida. Eu vou tentar dividir essa comunicação em 2 partes. A primeira eu vou falar, ela é um recorte, né, quer dizer, do texto. Na primeira eu vou falar um pouco sobre os 2 textos, a seguir eu vou tentar descrever como é que surgiu essa ideia. O objetivo dessa comunicação é realizar uma leitura comparando o romance A Parábola do Cágado Velho, do Pepetela. Prometo que não vou falar do Cágado desse ano, embora esteja no título, né, da obra, com as afinidades eletivas do Goethe, através do ensaio do Walter Benjamin, intitulado também As Afinidades Eletivas do Goethe. É interessante só marcar que hoje é a data de comemoração do aniversário do Walter Benjamin, 130 anos da data do seu nascimento, né? Achei interessante essa coincidência. Inicialmente, dizer que para efeito dessa comunicação, eu dou o mesmo valor ao texto do Pepetela e ao do Goethe. Não estou colocando como se um influenciou o outro, ou que um é melhor que o outro, nada disso, né? Busco, através de semelhanças e afastamentos entre as obras, aplicar a interpretação de Benjamin sobre a obra de Goethe ao romance de Pepetela, com o fim de ajudar ou sugerir a possibilidade de compreensão ainda de alguns elementos presentes no romance do angolano, como, por exemplo, a questão do Soba Kazumbi e do Bruco. A história do Soba aparece na parte 5 do livro. Passo a citar. O Soba era um homem belo, diziam as mulheres nas rodas de curibotice, risinhos descarados, mas era tão frio que nenhum músculo da cara mexia, mesmo quando ria. Era fraco e parecia bom no princípio. Depois começou a fazer negócios com os brancos, a lhes vender homens que iam para as terras de café.
Foi ficando mal à medida que o tempo passava e o corpo envelhecia. A cara, porém, permanecia a mesma, de pele muito lisa, sem nenhum esgar de riso ou de raiva. Fecha a citação. Esse era o Soba Kazumbi, um traficante de escravos para os portugueses, e ele passou novamente a usar o bruco, que era, citando, né, um buraco enorme, parecia chegar ao princípio do mundo. Dele se dizia que podia tragar todos os rochedos da Munda Central. De fato, pedra que se atirasse para dentro dele levava muito tempo a cair, produzindo ruídos de choques e também outros ruídos, estes muito mais estranhos de prolongados lamentos. Nunca ninguém desceu com vida ao bruco. Se dizia, tinha monstros maquisi, comedores de homens, plantas que engoliam animais inteiros e, sobretudo, espíritos. Os que gemiam eram espíritos de falecidos recentes, e muito mais quando Soba voltou a utilizar o bruco para nele precipitar os seus opositores, reais ou supostos. Nessa altura, alguém lhe deu o nome de Soba Kazumbi, pois só um Kazumbi ri sem que as bochechas estremeçam, e só um Kazumbi empedernido se alimenta das vidas dos outros homens. Fim da citação. No filme 300, de Ridley Scott, espero que vocês estejam me ouvindo, que eu estou travado, filme de 2006, 10 anos após a edição do livro de Pepe Tela, aliás, filme que pode ser visto como uma reação da Europa à imigração árabe, africana, curda, etc. Um punhado de europeus brancos contra hordas de invasores negros. Mas, enfim, há uma cena em que Leônidas, rei de Esparta, empurra o embaixador da Pérsia, negro, para dentro de um buraco sem fundo em sua cidade, porque se sente ultrajado pela oferta que este lhe faz. Usa essa cena do filme como imagem para ilustrar o bruco, né, o que eu imagino que seja o bruco. O Soba, voltando à parábola, piorou seu caráter na medida em que descobriu o lucro. Vendendo escravos aos brancos, descobriu o capitalismo. Ele é tão mau que os próprios súditos o abandonam na guerra, quando ele é derrotado e seu corpo também é jogado no bruco. E há agora o temor de que, com o passar do tempo, ele ressurja para se vingar dos netos dos súditos, que o abandonaram para a morte. E entre esses netos está o Lume, o protagonista do livro de Pepe Tela. Este episódio revela a possibilidade de que todas, ou pelo menos algumas das desgraças que envolvam o quimo de Lume, como a guerra, a fome e mesmo o abandono da região pelos mais jovens, a sedução por Calpe, poderiam ser originadas por uma maldição trazida pelo Soba Kazumbi, que estaria sobre aquele grupo de pessoas. É uma interpretação mágica, espiritual, mitológica, pois se está recorrendo às forças sobrenaturais. Interpretação que também aparece nas afinidades eletivas de Goethe, segundo Benjamin, pois nas afinidades, Benjamin associa todas as desgraças que acontecem no livro ao despertar de forças mitológicas que buscam a sua vingança, seja pelos túmulos violados no cemitério da aldeia, seja pela aplicação das regras do direito, que, segundo o pensador berlinense, tem o poder de colocar em movimento essas forças ancestrais. O direito é visto por Benjamin, no ensaio sobre Goethe, como um agente gerador da violência, e não um mediador da mesma. Já é dito que o direito penal, por exemplo, toma para si a vingança pública, que deixa de ser privada. Não vou entrar nessa questão, né, quer dizer, mas só pontuando que, para Benjamin, o direito gera violência. Nesse ensaio, vou apresentar rápido e resumidamente a diegese dos dois romances. Em A Parábola do Cágaro Velho, o Lume, que vive no seu quimbo distante da cidade grande, denominada genericamente como Calpe. É um homem maduro, casado com Moari, seus 2 filhos adultos lhe são sacados. Um vai lutar ao lado do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, e outro da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. O Lume não enxerga a diferença entre os grupos. São irmãos literalmente se digladiando, quem são os nossos e quem são os deles. Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Seco nos ensina que no texto de Pepe Tela há elementos da parábola, da fábula e da alegoria. Pepe Tela diz mesmo, segundo a autora, que ele escreve para despertar Nzambi e os homens, né, despertando essas forças da natureza, essas forças ancestrais. Há várias leituras possíveis de serem feitas no livro. Pode-se pensar com Felwine Sarr, que numa mesma região podem coexistir conjuntamente diversas temporalidades e epistemes. É o que se vê na relação de Lume com Calpe, com a Guerra Civil, com seus filhos. Na parábola assistimos à inter-relação entre diversos tempos diferentes, distintos, heterogêneos. O Lume,
após sobreviver à explosão de uma granada, tendo chegado tão próximo da morte, é possível lembrar de Maurice Blanchot, que ia ser fuzilado na Primeira Guerra Mundial, e no momento que o soldado alemão chega para disparar a arma contra ele, a arma não dispara, e ele acha que ele tem uma segunda chance na vida. A mesma coisa acontece com o Lume. Resolve contrair segundas núpcias com Munakazi, uma jovem por quem se interessara. Contrair segundas núpcias para ele é recorrer à poligamia. Sua primeira esposa, Moari, concorda com seu plano, após ele lhe revelar que teve uma visão no momento da explosão da granada. Aliás, na condição de subalternidade, da subalternidade em que vivia Moari, será que ela poderia tomar outra decisão que não a de aceitar o que o marido queria? Sabedoria ou submissão de Moari? É totalmente submissão, pois ela aventa a mesma possibilidade de abrir mão da sua condição de primeira esposa para ir para Calpe procurar seus filhos. O Lume vai até o pai da moça para combinar o casamento, para comprar a noiva do futuro sogro, oferecendo o alembamento, mas somente aceitará o casamento se a moça o aceitar, o que ela demora a fazer. Munakazi, por fim, aceita o casamento, apesar da diferença enorme de idade entre os dois. A vida de casada não bastará para Munakazi, e ela acabará fugindo para Calpe quando tem oportunidade. Aliás, como todos os jovens vinham fazendo de uma forma ou de outra. Retornará muito tempo depois, completamente destruída pela cidade grande, mas ainda viva. É aceita por Lume, o que pode provocar a interpretação de que, apesar da destruição, a construção do país de Angola é possível, ainda é possível, diferente das afinidades eletivas em que a protagonista, Otile, mais jovem, morre, isso é possível lamentar a sua morte ou santificá-la. Nas afinidades não restam esperanças, mas como as antigas tragédias, como que avisando, se fizer isso, vai dar errado, vai dar nisso. Em as afinidades eletivas, Eduard e Charlotte, os personagens, são casados. É um segundo casamento para ambos. Já são relativamente maduros, são nobres rurais alemães. Convivem com uma tranquilidade, uma paz, um tédio, e para tanto inventam diversas reformas e obras e atividades em seu imenso feudo. Para ajudar nesses trabalhos, resolvem receber em sua casa o capitão, um amigo de Eduard, que o viria ajudar nos trabalhos, e Otile, a jovem sobrinha de Charlotte. Eduard se apaixona por Otile e Charlotte se interessa pelo capitão. No entanto, a legislação da época, os costumes, sua posição social impõe a necessidade do divórcio, com consentimento, sob pena de se cometer o crime de adultério. Essas seriam as afinidades eletivas, pois a semelhança de uma propriedade química entre elementos, determinadas ligações são feitas ou desfeitas a partir da chegada dos novos hóspedes, ou de novos elementos. Face a essas dificuldades, Charlotte desiste do capitão, mas Eduard não desiste de Otile. Benjamin diz que falta aos personagens de Goethe um pouco mais de decisão, mas Eduard, esperando que Charlotte lhe conceda o divórcio, retira-se para longe, para a guerra, deixando, no entanto, a esposa grávida, mesmo estando apaixonado por outro. O filho que nasce tem a cara do capitão. Enfim, spoilers à parte, o fato é que o bebê morre e Otile vai sendo consumida pela culpa da morte do bebê, até vir a morrer também. Eduard também morre, enfim, uma tragédia mesmo. Os narradores também são, na minha opinião, um ponto de contato entre as duas obras, pois em Goethe há um narrador que podemos chamar de ingênuo, tolo, que não faz ideia do que esteja narrando. Benjamin, no seu ensaio, nos reporta que Goethe teria dito ao seu secretário Eckermann que teria escondido algumas coisas no romance. Que coisas seriam essas? São elas que Benjamin procura desvendar no ensaio. O narrador é uma forma encontrada pelo autor para desviar os olhos do leitor ou esconder o que ele quer no romance. Da mesma forma, em certo grau, o narrador de Pepe Tela em A Parábola não é ingênuo como o goetiano, mas tem outro tipo de cegueira, a provocada pela modernidade, por um materialismo histórico, um marxismo acostumado com a cidade, que olha o quimbo de Lume a partir da cidade, ainda que procure dar voz ao Lume e ao quimbo. O olhar, no entanto, ainda é o olhar da modernidade, do movimento, tanto que é preciso buscar no Hegel daquilo que se desaprendeu, o silêncio, o não movimento, o equilíbrio com a natureza. A ideia para essa comunicação surgiu a partir da leitura de duas frases que encontrei no livro de Bern White, Walter Benjamin, uma biografia. Trago as citações e as comento. A primeira, abro a citação. A médica e psicóloga Charlotte Wolff, que Benjamin conheceu em 1922, conta que na época da leitura do ensaio sobre as afinidades eletivas, ele discutiu com ela sobre a questão de como grandes obras da literatura se desenvolvem através de problemas pessoais. É evidente que Benjamin reconheceu no romance circunstâncias de sua vida pessoal. Fecha a citação.
Então, o Benjamin teria se interessado pelo livro do Goethe porque estaria vivendo uma situação semelhante à do livro. Recentemente eu vi uma conferência em que o autor assinalava que cada texto de Benjamin era um gesto. Acho que cada texto é um ato de paixão, é motivado em razão de uma paixão. Paixão por Paris, por brinquedos, pelas mulheres. Quando Benjamin escreveu o texto sobre as afinidades eletivas, em 1922, estava casado com Dora Kellner, casamento de 1917 até 1930, mas dedicou o texto a Jula Kohn. Segundo Gershon Scholem, seu amigo, Jula, em 1921, passou um período como hóspede de Benjamin e de sua esposa, criando uma situação complicada de envolvimento emocional. Se pensarmos nas afinidades de Goethe para Benjamin, então poderíamos supor que ele seria Eduard, Dora é Charlotte e Jula é Ottilie. No entanto, em seu ensaio, Benjamin detona a escola do poeta Stephen George, da qual o irmão de Jula, Alfred Kohn, fazia parte. Então, podemos supor que o ensaio talvez seja uma forma de dizer a Júlia que ele esteve apaixonado por ela, mas que agora ele tem um enorme desprezo, ou não. A edição em português da Penguin, das afinidades eletivas de Goethe, traz um ensaio de Reginald Hollingdale. Hollingdale é um tradutor, biógrafo inglês, já falecido, de literatura e filosofia alemães, em que a história pessoal do próprio Goethe se confundia com a das personagens do seu livro, pois ele vivia 18 anos com Christine Vulpius e só decide se casar com ela para evitar o embaraço perante a sociedade de Weimar. E também depois que ela literalmente lhe salva a vida, enfrentando soldados franceses de Napoleão, que foram vitoriosos após a Batalha de Iena, em 14 de outubro de 1806, que invadiram a casa deles atrás de pilhais. Iam matar o Goethe, a Christine interviu e salvou a vida do autor. E Christine enfrentou esses soldados, salvando Goethe. Mas mesmo casado, já em 1807 e 1808, ele se apaixona por uma jovem de 18 anos de idade, de nome Mina Herzlieb. Ele tinha 60 anos. Podemos justapor as personagens de Edward como as personagens das afinidades eletivas. Eduardo seria Goethe, Charlotte, a Cristina, a esposa dele, e Ottílio como a Mina. Em 1809, ele publicou As Afinidades, aos 60 anos. Esta obra é considerada a primeira da maturidade de Goethe e está justamente no limiar entre o pré-romantismo e o romantismo alemão. Benjamin tinha justamente, em 1918, defendido a sua tese de doutoramento sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, um ensaio sobre as afinidades de 1922. A segunda citação que me fez ligar a parábola à afinidade. Essa citação ocorre em relação à nota autobiográfica de Benjamin. Já tem. Tá, falta só mais um parágrafo. A Gesilau Santander, cujo significado seria, segundo Scholem, tempo encerrado. Seria, segundo Scholem, um eneagrama para o anjo de Satã, onde esse homem topava com uma mulher que o encantava, ele resolvia, de repente, ficar à espreita de seu rumo na vida e esperar até que ela lhe caísse nas mãos, doente e envelhecida, em roupas esfarrapadas. Segundo White, Scholem relacionou essas obras ao relacionamento entre Benjamin e Julia Kohn. Mas o que não teria visto é que talvez o fato que aqui ocorre uma autointerpretação oculta do ensaio sobre as afinidades eletivas, porque no texto de Goethe, logo que o livro inicia, a personagem Eduard está casado com Charlotte, e ainda que eles tivessem sido apaixonados quando jovens, o casamento deles é um casamento de maturidade, pois ambos já tinham sido casados. Então há muito que a chama da paixão havia desaparecido. É como se Eduard tivesse esperado para que um dia Charlotte lhe caísse nas mãos. Assim como Benjamin poderia estar esperando por Julia Kohn, ou Goethe por Mina, ou o Lume por Munakazi, e o Pepetelo talvez por alguém que a gente não saiba. Embora o Benjamin, depois de publicar o ensaio, tenha detonado o grupo do qual o irmão da Julia Kohn fazia parte, acho que ficaria difícil para ele conseguir alguma coisa com ela. Bom, enfim, eu termino por aqui, obrigado. Desculpe ter avançado no tempo. Eu sei que é complicado, mas enfim, né? A gente tem regras, né, para seguir. Mas obrigada pela sua apresentação. Depois a gente conversa mais e aí você pode falar mais aquilo que teve que cortar, tá bom? Então eu passo a palavra para Emanuele Antunes Valente, que vai apresentar a comunicação O Durante e o Depois, Marcas da Guerrilha no Guerrilheiro Soldado em Mayombe e os Cus de Judas. Manuele. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você vai projetar alguma coisa? Vou. Então. Vou projetar. Só um instante. Vocês conseguem ver?
Sim, agora sim. Só troca aí o slide para a gente ver se está trocando mesmo. Foi. É que alguns aqui não funcionam, mas esse está passando direitinho. Então tá, quando você quiser, pode começar. É porque eu não consigo ver vocês, então, se eu estiver passando o tempo e a senhora puder falar. Tá bom, melhor pode para deixar. Tá certo, então, boa tarde de novo. Eu me chamo Emanuele Antunes Valente, eu faço parte do programa de pós-graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas. Sou bolsista PAPEAN e faço parte do grupo de pesquisa GEPECA, que é de estudos comparados, crítica e africanidades. Estou orientada pela professora doutora Renata Rolon. E esse trabalho é um recorte da minha pesquisa de mestrado. E se Deus quiser, eu defendo até agosto, mas ainda estamos em processo, então, por isso que eu não pude participar tanto do evento em si, então, provavelmente é a segunda ou terceira vez que eu estou por aqui, mas de qualquer forma vou iniciar. O título do trabalho é o Durante e Depois, né, Marcas da Guerra no Guerrilheiro, Soldado em Mayombe e os Cursos de Judas. Para a gente iniciar, é importante tentar compreender a questão do que foi essa guerra colonial. Nós temos conhecimento de que Portugal fez diversas colônias, tanto em África quanto aqui nas Américas, então nós somos uma ex-colônia, e Angola também foi, e durante muito tempo eles tentaram se libertar, buscaram pela independência. Então, em 1961, que de fato começou a luta pela independência de forma mais veemente, com a luta armada, então foram 13 anos de luta, com os movimentos, o MPLA, o FNLA, o UNITA, e que essa luta armada realmente só terminou em 1974, após esses 13 anos, mas a independência, de fato, só foi assinada em 11 de novembro de 1975. E muitos autores, que eles fizeram parte da guerra colonial ativamente, publicaram livros sobre essa temática da guerra em que eles estavam presentes. E então o objetivo dessa pesquisa é revelar como os autores descrevem as marcas que a guerra impôs a eles, sendo elas físicas ou psicológicas, como elas foram deixadas nesses combatentes, como elas aparecem na literatura. Então aqui nós temos os dois autores e as duas obras. Por um lado temos Antônio Lobo Antunes, um autor português, que é formado em medicina, e que esteve na guerra colonial como um médico do exército português, e ao retornar, ele passou somente 2 anos lá, mas ao retornar ele escreveu a sua primeira trilogia, que seria Memória de Elefantes, o segundo Os Cursos de Judas e Conhecimento do Inferno. E essa obra que nós trazemos aqui, a narrativa ela vai acompanhar um narrador protagonista que não é nomeado, em que durante uma noite inteira ele vai conversar com uma moça desconhecida num bar e vai contar suas vivências, principalmente na guerra, que ele passou, a violência, o fato de ele não querer ir, mas também contar sobre o pré-guerra, antes dele ir, suas vivências na juventude e tudo que aconteceu, onde ele termina como esse ser que voltou da guerra e que não tem mais vontade de viver, que é melancólico, que é vazio, e tudo passa pelo seu olhar sem grandes mudanças. Por outro lado, nós temos o Pepe Tela, que é o pseudônimo, né, de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que é um autor angolano, que é um célebre nome do país e que é conhecido tanto nacionalmente lá quanto aqui no Brasil também. Tem muitas pesquisas desse autor, de diversas obras. Só que eu contei 3, então eu trago aqui o Mayombe, esse romance que a narração ela transita entre primeira e terceira pessoa, em que vai ser acompanhado um grupo de guerrilheiros que está fincado ali a sua base em Cabinda, e o leitor vai tomando conhecimento, né, sobre a questão dos conflitos que cada um tem, preconceitos, a questão de racismo, tribalismo, corrupção interna entre o movimento e diversas outras coisas, segurança, desconfiança, mas tudo isso enquanto eles guerrilham, enquanto eles lutam pela sua libertação, pela libertação da sua pátria. A questão dos reflexos da guerra colonial na produção literária.
Então, Amorim diz que após a independência e o processo de descolonização, surgiu em Portugal um significativo número de obras literárias sobre a guerra colonial, a Revolução dos Cravos e a descolonização. Como fala e como escrita, essas obras nos remetem a uma história bastante recente, que, segundo Eduardo Lourenço, ainda está para ser escrita. Também em Angola e nas demais nações africanas de colonização portuguesa, a mobilização anterior ao movimento independentista, a guerra colonial e os acontecimentos que se lhe seguiram, motivaram a produção de romances e de poemas inspirados por essas experiências e que, sem dúvida, apresentam um olhar singular e diverso do olhar português. Ou seja, no contexto de guerra é tudo muito mais intenso. A violência é mais intensa, a fome, todas as mazelas são muito mais intensas, mesmo para aquele povo que passou tanto tempo sofrendo com o colonialismo. Só que, para cada história, existem dois lados. Existe o lado da história oficial, que é contada, e o lado daquelas vozes que são marginalizadas, que foram silenciadas por tanto tempo, que seriam as vozes do próprio povo angolano. Então, nesse pós-independência, a literatura ela é esse instrumento que vai dar voz a esse povo. Nós vamos tomar conhecimento do que não está no lado oficial da história. Então, de acordo com Pires Laranjeira, dentre as produções literárias desse período, algumas perspectivas podem ser elencadas. As de resistência, pois ainda desenvolvem narrativas sobre a luta pela independência, as que tratam do pós-independência e a exaltação do herói de guerra que combate quaisquer inimigos que inspirem ameaça ao seu país, e as que são escritas voltadas para a realidade do momento, com a iminente guerra civil e as consequências para a recente independência do país. Então, colocando as obras em diálogo, a literatura, nesse momento, ela tem essa intensa produção. Nós temos diversos autores. Pepe Tela é esse autor, né, que ele escreve Mayombe, Moana Poó, a Iaca, que vão tratar desse contexto de guerra, mas nós temos José Eduardo Agualusa, temos Deolinda e Agostinho Neto na poesia. E em Portugal nós temos o Lobo Antunes, temos também outros autores, mas especificamente ele, que vai tratar dessa mesma temática, só que puxando para uma questão desses retornados, é a outra visão da história. Então, colocando as obras em diálogo, Carvalhal diz que a crítica literária, por exemplo, analisa uma obra, muitas vezes, quando analisa uma obra, muitas vezes é levada a estabelecer confrontos com outras obras de outros autores, para elucidar e para fundamentar juízos de valor. Compara, então, não apenas com o objetivo de concluir sobre a natureza dos elementos confrontados, mas principalmente para saber se são iguais ou diferentes. Então, o elemento que a gente quer analisar aqui é a questão das marcas de guerra, como elas estão constituídas e representadas nos dois romances, se elas seguem a mesma questão ou se elas são diferentes. Carvalhal apresenta um alerta interessante a partir da visão formalista russa, que o mesmo elemento pode ser diferente em sistemas diferentes, levando a crer que um elemento tirado do seu contexto original e inserido em outro contexto pode alterar a sua função inicial e sua natureza. Ou seja, vivenciando a guerra pelo olhar dos combatentes. Mayombe, a narrativa ela acompanha a guerrilha, a luta pela independência no tempo presente. Então, essas marcas que a gente elenca aqui são questões talvez um pouco mais físicas que estão acontecendo ali no presente para eles, a questão da fome, do medo, da violência, a morte. Então, aqui nós elencamos alguns excertos e que, no caso, a edição que eu uso é a de 2018, apesar da obra ter sido publicada em 1980. Então, aqui nós temos essas duas citações que vão falar sobre a fome. Eu cito: claro que não temos comida suficiente para estes dias a mais que passaremos longe da base. Teremos que fazer sacrifício. Mas se a operação for bem sucedida, o comando pensa que vale a pena passar uns 2 dias sem comer. E mais à frente, diz assim: a fome, camarada, as cabeças não funcionam bem com fome, muito menos os nervos. Não podemos agir com a mesma rigidez que em período normal. Então, os guerrilheiros eles estão passando por esse processo de luta, e a fome é mais uma questão que maximiza tudo. A questão do medo. Temos esse personagem, o comandante sem medo, que, apesar do seu nome, diz: há coisas que uma pessoa esconde, que é difícil contar, mas pode ter a certeza que todos têm medo.
problema é que os intelectuais exageram, dando-lhe demasiada importância. O medo não é problema. A questão é conseguir dominar o medo e ultrapassá-lo. Então, apesar do medo, eles têm que seguir. É uma marca que você vai ultrapassar, mesmo você passando por aquilo, um sentimento estando latente. A questão da violência, que Sem Medo também fala. Sem Medo apertou as mãos, cujos nós se tornaram brancos, os lábios tremeram. Falou baixinho, dominando-se a custo. Fica sabendo, camarada comissário, eu já executei um traidor. Não só tomei a decisão sozinho, como executei sozinho. Foi apunhalada. Já sentiste o punhal enterrar-se na barriga de alguém? Poderia ter evitado fazê-lo, mas todos evitavam. Não houve voluntários. Não tive coragem. Sim, não tive coragem de mandar um camarada executá-lo. Escolhi-me a mim próprio como voluntário para dar exemplo, e o meu corpo todo sentiu as convulsões da morte no corpo do outro. Ou seja, além da violência contra o inimigo, contra o português, eles também tinham que passar por essa violência entre si, por medo de perder tudo que eles tinham conquistado por causa de um traidor ou algo assim. E a questão da morte, eu não sei se já leram o romance, mas Sem Medo morre ao final do romance, então essa morte física que acontece, né? Nós temos o excerto. O comissário apertou-lhe mais a mão, querendo transmitir-lhe o sopro de vida, mas a vida de Sem Medo esvaía-se para o solo do Mayombe, misturando-se às folhas em decomposição. Então, aqui nós temos essa morte, que ela de fato acontece, e que não vai ser uma marca para a personagem de Sem Medo, mas vai ser uma marca para os combatentes que estão ali com ele. O próprio comissário político, que é um dos personagens que mais tem afinidade com ele, uma relação fraternal ali, ele vai se sentir impactado por essa morte. Desculpa, o galo resolveu cantar aqui agora, mas enfim, seguindo. Já falando sobre o romance Os Filhos de Judas, esse romance, a guerra já aconteceu. Então, essa história ela é contada após a guerra. Então, são memórias, ele vai rememorar tudo aquilo. Então, são marcas muito mais psicológicas do que físicas. Então, aqui nós temos a angústia, o desespero, a melancolia e a morte, só que de uma outra maneira, que nós imaginamos como uma morte psicológica, pois ele já não sente mais essa vontade de viver de fato. Então, aqui nós temos alguns excertos. A minha edição de Os Filhos de Judas é de 2003, em que cita assim: embarcado à força numa arca de bichos com cólicas que arrancaram as florestas natais das suas repartições, das suas mesas de bilhar e dos seus clubes recreativos para os lançar em nome de ideais veementes e imbecis em 2 anos de angústia, de insegurança e de morte. Inclusive, o estar aqui consigo talvez não passe de um expediente de arame que me salve da maré baixa e de desespero que me ameaça, desespero que não conheço a causa, percebe? E que à noite me enrola no visco do seu lodo, me afoga de aflição e de receio. Então, ele participou da guerra e, nesses 2 anos em que ele esteve lá, ele passou por muitas situações. Por ele ser um médico, então, ele teve que lidar com gente morta, teve que lidar com ferimentos muito graves, então, todo aquele desespero o assola, mesmo já tendo passado um tempo já que ele retornou. Então, estar sozinho, a hora de dormir, esses momentos em que ele se pega sozinho, são muito dolorosos e desesperadores. Nunca as palavras me pareceram tão supérfluas como nesse tempo de cinza, desprovidas do sentido que me habituara a dar-lhes, privadas de peso, de timbre, de significado, de cor, à medida que trabalhava o coto descascado de um membro ou reintroduzia numa barriga os intestinos que sobravam. Então, a melancolia que assola ele é por tudo que ele passou e que ele rememora por causa da guerra, por causa daquela violência. E é nesse trecho que nós aqui apontamos a questão... 2 minutos, tá? Tá, ok, obrigada. Vou já terminar. Que apontamos essa questão da morte psicológica, de ele não querer mais passar por isso, é nesse trecho específico que nós apontamos. E envelheço sem graça no andar demasiado grande para mim, observando a noite da secretária vazia, as palpitações do rio através da varanda fechada, cujo vidro me devolve o reflexo de um homem imóvel, de queixo nas mãos, em que me recusa a reconhecer-me, e que teme invitar-me numa obstinação resignada. Talvez que a guerra tenha ajudado a fazer de mim o que sou hoje e que intimamente recuso, um solteirão melancólico a que se não telefona, e cujo telefonema ninguém espera, tossindo de tempos a tempos para se imaginar acompanhado. Então, concluindo, essas obras de ficção representam a história
são espaço, a literatura é um espaço para difundir essa história que não foi contada e que permeia entre ali o lado mais marginalizado do povo. E também nós dizemos que o elemento das marcas de guerra está nas duas obras, né? Só que esse elemento ele se modifica a partir das visões. Por um lado, nós temos essas marcas mais físicas, a fome, o medo, porque está acontecendo ali no presente. Por outro lado, nós temos essas marcas psicológicas do que já passou, pelas memórias que o assola e o desespera. E também dizemos que a literatura é um instrumento eficaz para a disseminação da história. É a partir daí que nós abrimos campo para conhecimento mesmo de um povo que estava recém se reconstituindo, né? Já que era uma pátria recém-independente. Enfim, com isso eu concluo aqui as minhas referências e obrigada. Obrigada, Emanuele, pela sua apresentação. Depois a gente comenta, né? E eu passo a palavra para o Eusébio Ju, que vai apresentar a comunicação Memória Horripilante, Relíquia e Tradição na Poética de Odete Semedo. Boa tarde. Boa tarde de novo, Eusébio. Você vai projetar algum slide? Não, para não criar problema, para não... Então tá, pode ficar. Na apresentação, eu prefiro continuar assim. Tá bom, fica à vontade. Tá, obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Daniel e às professoras Renata, Roberta, que aceitaram esta proposta para a sua comunicação. Agradeço também ao professor Silvio, a Brígida, a Carol, Renato, a Micael, ao Adriano, a Manuele, a Roberta, a Isabela, a Diana e o João por estarem aqui para a gente compartilhar as inquietações que nos levam à pesquisa acadêmica. O nosso tema para esta comunicação, Memória Horripilante, Relíquia e a Tradição na Poética de Odete Semedo, tem como objetivo analisar a poética de Odete Semedo para entender como ela tece os elementos da tradição cultural guinense, a memória da Guerra Civil de 1998, 1999 e o processo colonial. Por enquanto, como critério metodológico, destacamos que estabeleceremos esse diálogo com os autores que já falaram sobre esse assunto. Alguns deles aqui designamos, inclusive, o Desafio do Escombro, a literatura guinense, narração da Moema Parente Angel, memória, esquecimento, memória, história, esquecimento, de Paulo Riquet, também matéria e memória, ensaio sobre a relação do corpo com o espírito, de Bergson. Também a memória da guerra, o diálogo entre poemas de Odete Semedo, o registro fotográfico do conflito armado de 1998, 1999, na Guiné-Bissau, da Karina de Almeida Calado, a poesia do Odete Semedo, uma introdução de Érica Cristina Bispo, e outras referências que temos aqui, né? Para esta apresentação sobre a poética de Odete Semedo, trataremos de poemas selecionados da obra No Fundo do Campo. Mas não gostaríamos de ser mais preciso ou específico nessa apresentação para podermos esmiuçar a sua poética e permitir outras curiosidades para futuras pesquisas sobre a poética. Mas, devido à regra pré-estabelecida, falaremos de alguns poemas da obra citada. Assim, os dois primeiros poemas escolhidos, a contrada começar e os sons que se fizeram ouvir serão lidos para quem nos ouve possa compreender o caminho que será percorrido neste trabalho de investigação acadêmica. Então, vamos começar esta leitura destes poemas. Primeiro poema. Contrado começara. O grande lugar de ironia, tronco de um velho poilão, guardava a cerimônia, que abriria o encontro. Os girãs chegaram à hora prevista, cada um representando Jorsum. Uns podiam falar, estava à vista, outros não, era lei entendida por todas. Ninguém devia porfiar. Bissau tomou a palavra, era anfitrião, cumbo da mufunença, antro de desespero, fazia tempo, não sabia o que era. Um pingo de cana derramado, manta esteira,
fazia tempo, não sabiam o que era ser amado. Pelos filhos, fazia tempo, não sabiam o que era punhado de arroz. Que coisa atroz, tão grande mofunense. Filhos seus corriam de um lado para o outro. Bissau era culpada. Concluíram que não criou também seus filhos. Largou-os a leu, vaqueando feitos rastinhos, debaixo do sol e sereno. Esses filhos desgraçados porfiaram as suas raízes, renegaram a verdade, apostaram na mentira, na calúnia e o lobo. Fez do seu manjar o outro lobo. E outro poema também, sons que se fizeram ouvir, pum-tum, tum-tum, tum-tum, pum-pum. Fiz pum. Não são sons de pilão, nem sons de tina e cabaça, à espera de palmos, para responder às cantigas de manduandade. São sons os nossos filhos não conhecem, são vibrantes de terror, encoando em cada sentido, em cada coração. São sons macabros, tenebrosos, expulsando selvânicos, nuvens asfixiantes. São sons de mensageiro da morte, manto da ambição, máscara da intolerância, tambor do desconcerto. Nesse sentido, para o leitor arguto, a poética de Semedo significaria uma forma de ficcionalização da tradição africana, da memória coletiva, da diversidade linguística, da escolha de uma língua nacional comum, da denúncia da falta de governação na Guiné-Bissau, da violência cometida pela colonização europeia. No entanto, para o leitor comum, a poesia da autora seria um testemunho das guerras ocorridas no país, da situação política e econômica, do roubo de bens públicos, do despreparo dos dirigentes nacionais para realizar o trabalho necessário para catapultar o país. E todos esses elementos anunciados fazem parte das possibilidades interpretativas contingentes com a escrita de Oded Semedo, entre o real e o ideal, entrelaçados por meio de tropos, ironia e hipérbole. Esta última figura de linguagem utilizada em sua escrita é compreendida pelo leitor que tem um sólido conhecimento da realidade retratada pela poeta. Razão pela qual realizaremos este estudo, cujo objetivo principal, já destacamos, é analisar a poética de Semedo para entender como ela tece os elementos da tradição cultural guinense, a memória da Guerra Civil de 1998-99 e o processo colonial, seguindo a hipótese de que Oded Semedo, no fundo do canto, mimetiza acontecimentos passados, a tradição guinense, a guerra de 1998-99, entrelaçando o passado, o presente e o futuro do povo guinense numa obra de arte. De acordo com Moema, no fundo do canto, é uma elaboração do trauma causado pela experiência de guerra de 7 de junho de 1998 a 7 de maio de 1999, marcadas por catástrofes, sofrimento e má governação no país. A impotência do governo para evitar a guerra, o colapso do projeto nacional, já para tatear no fundo do canto de Oded Semedo, é uma obra testemunhal, caracterizada pelos elementos básicos para compreender o desconforto do povo. Nesta ótica, diz Érica Cristina Bispo, que no fundo do canto de Oded Semedo há uma memória cultural e ancestral guinense. Ricardo explica, no fundo do canto de Oded Semedo, usa religiosidade tradicional para reconstruir uma identidade nacional fragmentada, buscando salvar a nação da guerra. Além disso, argumento que Oded Semedo, com a sua obra, denuncia a agonia dos guinenses, com o acervo conflito, e enfatiza a convocação de identidades de todas as etnias, seus irãs e totes em rituais, que mostra a diversidade cultural guinense. Mona Lisa Rios Silva prova no meio das páginas da sua obra crítica que, no fundo do canto, há uma narração do conflito político, conhecido como a Guerra Civil dos 11 meses, de 7 de junho de 1998, 7 de maio de 1999, mas a Karina, por exemplo, afirma que a obra, no fundo do canto, expõe a imagem da guerra, que permite compará-las com o registro fotográfico do conflito. Deixe claro que as duas linguagens fotográficas, escrita, capturam este momento histórico do país, representam práticas de memória que ajudam a compor uma história nova e mais completa da Guiné-Bissau.
Nesse sentido, Maurice Paul Riquet compartilha a ideia de memória coletiva dessa guerra, sua experiência e sua constância nas sociedades humanas. Deste modo, ressignificando a visão desses autores, a memória coletiva é a memória de um determinado grupo de indivíduos sobre acontecimentos passados. Já a memória individual, do Oded Semedo, ocorre a partir da memória do indivíduo, do Oded Semedo, sobre um determinado evento passado, que foi vivido no passado. Né? A memória nacional é tudo que constitui um patrimônio histórico e cultural de uma nação. E a memória que tem a ver com os indivíduos de uma nação sobre os acontecimentos passados, que moldaram a existência do seu país. Em linha com o que relatamos anteriormente, Paulo Riquet, presente que se considera a aporia de Aristóteles sobre a memória, o que parece evidente, ou seja, que o afeto produzido graças à sensação na alma e na parte que a leva a ser considerada uma espécie de pintura, da qual dissemos que é a memória. Riquet prossegue explicando que a tênue diferença que pode ser vista no escrito de Aristóteles entre mneme e a anêmnese concentra-se em duas propriedades distintas. A primeira, a simples lembrança, acontece como uma afeição, quanto a recordação consiste em uma busca ativa. E a segunda é a simples lembrança que está sob o império da agente de impressão, enquanto os movimentos e toda a sequência de mudança que vamos relatar tem o seu princípio em nós. Outro sim, Maurice Salva explica que a nossa memória, para apoiar na alheia, deve basear-se nos mesmos fatos. A memória do Odete e dos Diniz deve basear-se nos mesmos fatos, visto que não se contenta apenas com os testemunhos alheios do outro. No entanto, é essencial que a nossa memória tenha cessado de aquecer com a memória de outras pessoas do grupo, que existam pontos de contato suficientes entre uma e outra, para que as memórias que nos lembramos possam ser reconstruídas sobre os mesmos fatos. Henri Bergson delinea a diferença entre memória pura e memória-imagem. E ele explica que a memória pura, chamada fundo da memória, se transforma em memória-imagem, cada vez mais capaz de ser inserida no esquema motor. Mais adiante diz que, à medida que essa memória assume a forma de uma representação mais completa, mais concreta, mais consciente, ela tende a confundir com a percepção que atrai ou cuja imagem adota. A memória de Oded Semedo está envolvida no debate sobre a memória coletiva, por meio da sua poética, uma imersão no que pode ser considerado uma memória mimetizada em forma de imagem, uma criação literária, por meio dos escritos de Aristóteles. Paulo Riquet decifrou a ideia de Platão sobre a memória, em que, nesse sentido particular, a memória é inicialmente caracterizada como afeição, pathos, o que se distingue justamente da recordação. No primeiro verso do poema Contrada, que lemos, o eu lírico fala de um lugar declarando grande, no sentido em que é da extrema importância para o povo guinense, um lugar importante para a tradição cultural do povo da Guiné-Bissau, onde se discutem problemas de interesse comum. Assim, na leitura completa deste poema, da primeira à sexta estrofe, ouve-se como o eu lírico descreve esse lugar da Contrada. É no velho poilão. Os representantes das linhagens presentes neste local de encontro para a cerimônia tradicional guinense estão sentados de forma circular, à volta do tronco de um poilão velho. Nesse poilão velho, aguarda o início do discurso, que abrirá o encontro. Entre eles, alguns estão cobertos com mantas vermelhas e outros estão vestidos com panos de pente coloridos, enrolam a cabeça em lençóis brancos, pois a maneira como todos se vestem significa, no que diz respeito aos critérios estabelecidos para esse tipo de cerimônia, que quem participa da representação das suas linhagens na cerimônia dos girantes deve ter cumprido, e no mínimo com certos rituais da tradição guinense, nomeadamente circuncisão, casamento e errança do chão, etc. No entanto, se alguém comparecer à cerimônia sem ser demitido, está sujeito a multa, que depende do valor estipulado por todos os presentes
E quase todas as linhagens convocadas para esta cerimônia já sabem quem as representa no comando no qual está inscrito. O nome daquele que deve ocupar o primeiro lugar. Enquanto o primeiro representante elegido na linhagem morre, o segundo o sucede, assim por diante. Nesse sentido, o eu lírico comunica que os girãs chegaram à contrada da cerimônia na hora marcada, onde todos cumpriram o seu dever tradicional de representar a sua linhagem. No entanto, entre eles, alguns podiam falar e outros não, obedecendo apenas à lei que designa alguns girãs a falarem em nome das suas linhagens, que ninguém deve guerrear. Os procedimentos já em vigor são geralmente devidos à locação de cada um dos girãs. Todos devem proteger as suas linhagens. Os girãs possuem divisões de territórios, em que se podem representar suas linhagens com discurso, porém um outro território sem discurso e nem tem o direito de se manifestar a favor da pauta em debate. E no discurso, cada um pode fazê-lo na cerimônia em apontar o que está sendo falado, as ideias interessantes, e depois ir informar os demais membros da linhagem que estão em casa e longe do local da cerimônia. Bem, as decisões que eles tomam lá não devem de forma alguma ir no sentido de prejudicar aqueles que participaram da representação de suas linhagens, mas eles não têm o direito de falar na cerimônia. Nesta proibição de uns falarem, outros não, às vezes acontece o inverso, ou seja, quando o encontro é designado para outro território diferente, será a vez de outras linhagens de acolhimento falarem, mas também podem escolher quem tem o direito de falar. Assim, aqueles que não têm o direito de falarem se contentam em registrar sua presença na reunião, mas sem propor nada, mesmo por escrito ou oralmente. Dito isto, Bissau, a capital da República de Guiné-Bissau, é o cumbo de Mofonense. Nele, todos os girãs de diferentes partes do mundo, ou de Guiné-Bissau, são reunidos para expurgar o que consideram ser o covil de desespero e o anfitrião da miséria do povo guinense. O eu lírico informa que os irãs de Bissau falaram para mostrar o seu descontentamento com a guerra em curso, reconhecendo que a sua... Tá, Eusébio? Mas você pode concluir. Certo. Bom, eu vou concluir aqui. Assim consideramos que a memória é relato do passado, mas também é uma criação, uma imaginação, é uma construção de algo novo. Vemos por detrás das críticas que a Guiné-Bissau viveu uma série de acontecimentos. Houve uma guerra, mas está desenhada, pintada onde houve sofrimento. Houve trauma, por isso alguém escreveu poemas sobre isso. No fundo do canto, podemos entender o que é essa guerra, esse sofrimento, esse trauma do povo guinense. Em relação à expressão poética desse meio, é possível identificar uma memória coletiva. É preciso dizer que ela está ligada à memória individual, uma vez relatada, não muito longe de uma tendência inventiva. Durante a guerra, o som do bombolom foi ouvido todos os dias em diferentes aldeias do país. Asseveramos que, através da guerra, se lembraram das táticas utilizadas pelos ancestrais para resolver os conflitos, apelando os girãs para explicar as causas da guerra, as suas origens, os procedimentos para superá-la. Foi apresentado como um diálogo aberto, com apelo à unidade de linhagem, à reconciliação nacional. Assim, asseguramos que a guerra guineense de 1998-99, descrita no fundo do canto de forma individual, é a representação de uma lembrança de um povo, de um grupo, dos guineenses, sobre uma guerra que vivenciaram, que Odete Semedo chama a si própria uma defensora dessa memória, da memória coletiva, da memória individual e da memória nacional. Nesta obra de Odete Semedo, verifica-se os vários líricos partilham as mesmas impressões ou expressões horríveis, melancólicas e sombrias, que é a memória coletiva. E eles compartilham o mesmo olhar de balas impregnadas em seus rostos. Porém, a pouca distância, assim como as ruas lotadas de cadáveres, choram cadáveres sem cabeça falando. Choram por causa de alguns que caíram
no caminho durante o decorrer da guerra. Portanto, neste caso da Guiné-Bissau, a memória coletiva torna-se simultaneamente a memória construída por grupos e a memória que constitui os mesmos grupos, na medida em que compete aos mais velhos da estrutura tribal transmitir os fatos passados para a geração mais jovem. Aqui, o grupo familiar permanece inalterado em atitudes, palavras, aos padrões sociais pré-estabelecidos por seus ancestrais. Muito obrigado. Obrigada, Eusébio. Peço desculpas por ter que te interromper, mas, enfim, né, a gente tem que seguir. Nós podemos comentar depois a sua fala. Não apresentei quase a metade, mas tudo bem. Imagino, é muita informação, mas nós é que agradecemos, porque precisamos dessa informação. Mas eu passo a palavra, então, para a Carol Souza Bernardes, que vai apresentar a comunicação Somos Filhos da Guerra, Trauma e Memória em Se o Passado Não Tivesse Asas, de Pepetela. Oi de novo, Carol. Oi. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Daniel, a Renata e a Roberta pelo aceite do trabalho e também pela organização do simpósio. Eu participei como ouvinte das 2 edições anteriores como aluna de graduação e participar esse ano com a apresentação de trabalho me deixa muito feliz e animada para as discussões, então obrigada. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Estudos de Literatura na Universidade Federal Fluminense. Sou orientada pelo professor Silvio Renato Jorge, mas o meu objeto de análise nesse trabalho para a Abralic não é o meu objeto da dissertação. Na verdade, os temas que eu vou trabalhar aqui hoje, eles permearam minhas pesquisas na graduação e ganharam um fôlego novo a partir das discussões que eu fiz em uma disciplina do mestrado esse semestre, e ainda é um trabalho que está em andamento. Como foi apresentado, meu trabalho se intitula Somos Filhos da Guerra, Trauma e Memória em Se o Passado Não Tivesse Asas, de Pepetela, e eu inicio a minha comunicação trazendo uma reflexão do escritor angolano José Eduardo Agualusa em um encontro na USP em 2013. Ele diz que Angola, e aqui eu cito, é um país que sofreu longos anos de conflito, e essa guerra está hoje dentro das pessoas, continua a habitar as pessoas. O país, nos últimos 10 anos, sofreu uma reconstrução grande, mas ainda há fragmentos dessa guerra visíveis. Mais do que tudo, são as pessoas que não percebem que tem essa destruição dentro de si. Eu creio que há 2 maneiras de lidar com isso, 2 estratégias. Há uma estratégia de esquecimento e há uma estratégia de recordação, de trabalhar a lembrança, a memória. Fecha a citação. Eu acredito que essa reflexão da Agualusa vai ressoar nos pontos que eu pretendo apresentar aqui hoje. A filósofa Jean-Marie Guéban, no trabalho Rastro e Cicatriz, aponta que o trauma é a ferida aberta na alma ou no corpo por acontecimentos violentos. E o professor Márcio Seligman Silva, no livro Catástrofe e Representação, indica que o trauma é uma ferida na memória. Assim, ambos colocam o trauma como algo que perdura, destacando a noção de ferida. Tendo isso em vista, temos a obra do escritor angolano Pepetela, Se o Passado Não Tivesse Asas, que é dividida em 2 momentos. O primeiro é em 1995, período de guerra civil em Angola, e o segundo é em 2012, já em um contexto posterior ao da guerra, que se intercalam em cada capítulo. Nesse primeiro momento, somos apresentados a Imba, uma garota de 13 anos que vivia no município do Uambo com a família, e pelo contexto caótico de guerra, decidem ir para a capital, Luanda, e aqui eu cito. Abandonavam tudo porque, mais uma vez, a guerra chegou na terra deles. Já tinham tido muitos azares antes, com ataques e ocupações acompanhadas de mortes, violações e raptos. A calma se instalava e depois aparecia outro bando e as mesmas cenas se repetiam. Fecha a citação. No entanto, no caminho houve uma explosão no carro em que estavam e Imba é lançada para fora do veículo. Ela ouve uma voz forte gritando corre, e é o que ela faz. A partir disso, então, ela se perde da sua família e se encontra sozinha. E é a partir dessa separação com a família que Imba começa a enfrentar um encadeamento de acontecimentos traumáticos. Ela consegue ir para Luanda e esse primeiro contato com a capital já é um choque para ela. Ao chegar, se depara com uma cidade caótica, com ruas cheias de carros e vendedores ambulantes.
Sem conhecer ninguém a quem pudesse recorrer, ela passa a viver nas ruas e conhece Caçule, um menino de 10 anos, que também havia perdido sua família e que também vivia nas ruas, tendo o agravante de ter perdido uma perna ao pisar em uma mina. Eles então se unem para tentar sobreviver àquele contexto. Como já indicado no título deste trabalho, a citação do romance de Pepetela, Somos Filhos da Guerra, ressoa durante toda a narrativa. Imba e Caçule enfrentaram não somente o medo da guerra civil, mas também o da guerra que era travada nas ruas, seja para conseguir um lugar para dormir, seja para conseguir os restos de comida que eram jogadas no lixo dos restaurantes. Para além disso, essas guerras externas também se refletiam como uma guerra interna, entre o passado e o presente, de não pensar na vida que tiveram antes de perderem suas famílias, por ser doloroso demais, ou ainda de tentar bloquear o cérebro de retornar às violências sofridas. Imba, em certo momento, sofre um estupro coletivo, e nem Caçule a pôde defender e sente como se não houvesse mais segurança no mundo. A partir disso, ela tenta apagar de sua memória o que aconteceu. E aqui eu cito. Imba, por seu lado, conseguia bloquear o cérebro e não refletir sobre o assunto, como uma ferida que se tem e é dolorosa, mas preferimos ignorar numa tentativa patética de fazer desaparecer a dor. Ensaiar a experiência com a perda dos pais, por vezes conseguindo passar períodos do dia sem pensar no que poderia ter acontecido com eles, sem angústia, horas benditas e tranquilas. Fecha citação. Entretanto, esses momentos tranquilos duravam pouco, e os traumas retornavam à sua memória como através de pesadelos. Esse aspecto retoma o que a professora Kathy Carruth, no livro Trauma Explorations in Memory, aponta sobre o trauma, de que ele não é processado no momento em que é gerado, pode-se ter um atraso para lidar com ele. Segundo a autora, o trauma permanece com o indivíduo, mesmo após o choque do primeiro momento, sendo um sofrimento repetido do evento. Nesse sentido, ele é essa ferida aberta, retomando também Gaeban, citada no começo. Na obra de Pepetela, observamos que a realidade de Imba e Caçule era também a de muitas outras crianças, mais novas ou mais velhas, que tinham que lutar a cada dia pela sobrevivência. Abre citação. Havia mais garotos na praia, por vezes era preciso disputar ferozmente o recanto nos blocos de cimento. Também os restos do restaurante. Noé, que parecia saber tudo, explicou. A guerra estava muito quente no Uambo e no Bié. Por isso, mais crianças tinham aportado à cidade, milhares a cada dia. Fecha citação. Havia também a possibilidade de essas crianças serem apanhadas para lutarem durante a guerra, como aparece no trecho. Os miúdos desconfiavam da possibilidade de uma rusga inesperada, e os maiores seriam apanhados para a tropa, como se não bastasse estar em luta constante com a fome, a falta de um teto e uma família. Fecha citação. Com isso, na obra de Pepetela, literatura e história se entrelaçam, de forma que representa alguns dos impactos da guerra civil, e neste caso com enfoque para as crianças e adolescentes, que muitas vezes tinham como única opção irem para as ruas e que ainda poderiam ter que combater na guerra. Aqui retomo o poema de Ana Paula Tavares, November Without Water, presente na antologia de poesia africana de língua portuguesa, em que ela diz: olha-me para estas crianças de vidro, cheias de água até as lágrimas, enchendo a cidade de estilhaços, procurando a vida nos caixotes de lixo. Olhe-me estas crianças, transporte, animais de carga sobre os dias, percorrendo a cidade até os bordos, carregam a morte sobre os ombros, despejam-se sobre o espaço, enchendo a cidade de estilhaços. No segundo momento da obra de Pepetela, somos apresentados a Sofia e a Diego, já em um contexto pós-guerra em 2012. Nomes diferentes, mas que se referem às mesmas personagens do início do romance, Imba e Caçule. Eles mudam de nome em uma tentativa de recomeço após os traumas que vivenciaram. A ideia partiu de Imba, que anos após a separação de sua família, culpava o pai pelo que aconteceu, como se por causa dele tivessem esperado demais para partir. Abre citação. Se tratava de mudar de identidade, os dois ficariam com o mesmo apelido e registrados como irmãos. Não era a razão principal de Imba, a que ocultava. De fato, queria se libertar do apelido paterno. Talvez isso lhe fizesse esquecer o passado, toda a dor acumulada. Partia para uma nova vida com um novo nome.
e o primeiro nome seria Sofia, em vez de Imba. Sofia como a irmã perdida de Caçu. Fecha aspas. Márcio Seligman Silva, ao tratar dos traumas vividos no campo de concentração, traz a noção de cisão do eu, de modo que o acontecimento traumático separa o que aconteceu antes dele e o que vem a acontecer depois. Essa cisão, em um contexto diferente, ocorre também com Sofia, que não mudou somente o nome, mas também de vida. Muitas vezes, as pessoas, quando descobriam que ela havia morado na rua, apresentavam um olhar de desprezo. Assim, ela busca o afastamento do seu passado enquanto Imba, das pessoas que acolheram ela e Caçule em um lar para crianças que viviam nas ruas e passa a não falar mais do seu passado. Nesse ponto, podemos retomar a reflexão de Agualusa do início da apresentação, em que ele diz que uma das formas de lidar com essa guerra que ainda habita as pessoas é o esquecimento. Sofia não fala sobre o seu passado, mesmo quando é perguntada sobre ele, ou não consegue. E essa dificuldade de elaboração é também resultado dos traumas vivenciados, como indica Gaeban. A estratégia utilizada por Diego, ao contrário de Sofia, era o trabalho com suas memórias. Falar com outras pessoas sobre o que aconteceu com ele, como com as pessoas que o acolheram no lar. Isso se relaciona ao que Beatriz Sarlo, no livro Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, expõe de que a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, a tira do esquecimento e a torna comunicável. Com isso, observamos que, se por um lado há dificuldade de falar sobre esse passado traumático, por outro, o falar pode ser uma forma de libertação dele. Somado a isso, ambos buscam uma espécie de pertencimento naquela sociedade. Diego tenta se inserir em um meio artístico, mas muitas vezes não conseguia, ao menos, terminar as pinturas e se sentia bloqueado. Pollock, em Memória, Esquecimento, Silêncio, aponta sobre a dificuldade de reconstrução de si mesmo. E aqui eu cito. Através do trabalho de reconstrução de si mesmo, o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros. Pode-se imaginar, para aqueles e aquelas cuja vida foi marcada por múltiplas rupturas e traumatismos, a dificuldade colocada por esse trabalho de construção de uma coerência e de uma continuidade de sua própria história. Fecha a citação. Assim, mais uma vez, Diego, um artista de rua, enfrenta uma guerra interna, de tentativa de pertencimento, no caso, aos pintores de galeria, como ele diz, mas encontra dificuldades no processo, como não se considerar bom o suficiente. E ele questiona. Nunca veremos de sair da rua, não é mesmo? Disse ele, condenados à partida como os cristãos com seu pecado original. O nosso pecado é o da rua, vendedores ambulantes. Já Sofia consegue um trabalho em um restaurante e acaba se tornando sócia de Esther, a dona. Ao empregar mudanças no estabelecimento, ele passa a receber jovens da alta classe de Luanda. Sofia foi aos poucos sendo aceita pelo grupo, como aparece em. Sofia tinha sido aceita pelo grupo e esqueciam que ela, afinal, também não era herdeira de coisa nenhuma. Ela percebeu ser de outro mundo, mas por momentos tentou ignorar e se sentir também nascida em família rica. Não durou muito, faz de conta, caiu na realidade. Fecha a citação. Mesmo assim, ela ainda queria se sentir pertencente àquele mundo, mesmo sem poder. Em uma conversa com Diego, ele questiona o fato de Sofia, com a morte da dona do restaurante, ter colocado o próprio nome como proprietária, sem considerar o filho doente que Esther tinha. Ao fazer isso, ele aponta o quanto ela havia se transformado em uma pessoa que ele desconhecia. E com isso, ele a faz lembrar de seu passado, de modo que a dor, tanto tempo sufocada, ou o arrependimento, vem à tona, e Sofia chora. No entanto, ela se encolhe de novo dentro da própria concha ou cova, como diz o narrador. Diego então decide não mais morar com a irmã, que conseguiu inverter os papéis que ocupava. Se enquanto Imba sofria pela ganância dos outros, enquanto Sofia era ela mesma o resultado dessa ganância. Diego diz, abre aspas, não posso conviver com a ganância ou o resultado dela. Não vou ser um escravo dessa ditadura da ganância, que parece ser o nosso destino. Sofia diz, eu sou o que fizeram de mim, o teu país. E ele respondeu, outros sofreram tanto como tu e continuaram honestos e dignos. O país é de todos e não deve ser culpado pelos erros dos seus filhos. Fecha a citação.
Assim, novamente retomando a Gualusa, a destruição da guerra, mesmo após ter terminado, ainda vive dentro desses personagens. Com base nos pontos considerados, foi possível observar que os traumas dos personagens seguem como essa ferida aberta na memória, que não vai embora, mesmo que haja tentativa de esquecê-los. Além disso, vemos que a guerra perdura nesses personagens. Em um primeiro momento, era uma guerra das ruas, e no segundo, uma luta por pertencimento e por reconstrução de si. Assim, termino a minha fala com a professora Inocência Mata, em que ela indica que o autor, ao escrever sobre os demônios de sua época, dá voz àqueles que são colocados à margem da voz oficial. No caso de Pepetela e de sua obra, essas vozes à margem e as vivências traumáticas são de Imba e Caçule, crianças que viveram na guerra, e Sofia e Diego, que continuaram enfrentando, mesmo anos depois, as consequências dessa guerra. Seja em 1995, seja em 2012, os 4 estavam, sobretudo, em uma busca permanente pela sobrevivência. Obrigada. Obrigada, Carol, pela sua apresentação no tempo. Parabéns. Muito bom. E passo, então, à última apresentação dessa mesa, né? Que é a do Micael. Espero que... Eu nunca acerto seu nome, tá, Micael? Então, enfim, é do meu jeito, você sabe, né? Micael de Assis Lourdes Vaires, depois você disse é assim mesmo, que vai apresentar a comunicação Testemunhos Femininos, Memórias da Guerra de Libertação da Guiné-Bissau, no conto Negociatas, de Idi Imbom. Então, meu querido, a fala é sua. Você vai projetar alguma coisa? Não vou projetar nada, não. Melhor não projetar, para evitarmos problemas, né? Fique à vontade. Vaires, é isso mesmo. É Vaires? Pois Isso. essa pessoa com nome difícil. Então, gente, primeiramente, boa tarde mais uma vez, claro. Antes de tudo, todos conseguem me ver e conseguem me ouvir direitinho, né? Beleza. Então, eu sou o Micael, sou mestre em estudos literários pela UF, né? E atualmente eu estou cursando um doutorado também pela UF em literatura comparada. No mestrado que eu defendi no final do ano passado, eu me debrucei sobre a poesia guineense, mais especificamente sobre a poesia de Odete Semedo, né? Sob a orientação do professor Silvio Renato Jorge. E no início desse ano eu ingressei no doutorado, em que eu permaneço com a literatura guineense como objeto de pesquisa, mas no momento eu ainda estou sedimentando o caminho que eu pretendo trilhar com a minha tese. Bom, eu já começo agradecendo a possibilidade de estar aqui, não só por, de certa forma, estar entre colegas e amigos com quem eu já esbarrei em outros momentos na caminhada acadêmica, mas também por aprender e discutir com vocês questões que nem sempre são tão presentes dentro do meu objeto de pesquisa, né? Ainda que estejamos todos aqui tratando de literaturas africanas de língua portuguesa. Bom, outro ponto que eu gostaria de salientar, principalmente após a exposição do Eusébio, é a felicidade em poder dividir uma mesa com outro pesquisador que também tem se inclinado à investigação da literatura guineense. Pelo menos comigo, é a primeira vez que isso ocorre em um evento, o que acaba demonstrando a ampliação do interesse pelo estudo crítico dessa literatura em questão. Tá vendo, Renata? Daqui a um tempo não caberemos mais em um elevador só. Então, eu fico muito feliz em poder participar do evento pela primeira vez, como já dito, e partilhar um pouco dessas novas ideias que vêm fervilhando na minha mente, né? Então, para a comunicação de hoje, eu pensei em abordar algo que não necessariamente será um ponto desenvolvido por mim no doutorado, mas que despertou o meu olhar para algumas questões que envolvem a literatura produzida na Guiné-Bissau e que futuramente pode dar origem a um artigo ou a um ensaio, talvez. Então, o que eu faço aqui é um convite a vocês para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre aquilo que eu denomino como testemunhos femininos, né? Então, antes de falar sobre o recorte que selecionei para essa comunicação, eu vou voltar um pouco no que motivou a minha análise, tá? Na verdade, as questões a serem abordadas aqui surgem, de certa forma, lá na minha dissertação de mestrado, quando tomei como objeto de investigação a produção literária da primeira escritora mulher que publicou um livro na Guiné-Bissau, Odete Semedo. Nesse percurso investigativo, cheguei à conclusão de que a literatura guineense é majoritariamente constituída por escritores homens. Há outras escritoras mulheres, mas as suas produções estão, em sua grande maioria, presentes em antologias e coletâneas. Da mesma forma, ocorre com os textos que abordam tematicamente a questão da mulher guineense,
quase sempre destinada aos contos. Percebemos com isso, portanto, uma questão que é também editorial, né? Creio que para uma exposição oral seja mais apropriado uma apresentação que se faça mais dinâmica. Entretanto, devido ao tempo de 15 minutos, a seguir com rigor, conforme já foi apontado pela professora Renata, eu optei por produzir um texto rascunho e eu espero que seja obtida uma boa recepção do que está sendo abordado ao longo da minha fala, tudo bem? E para começar a alinhavar a proposta a ser desenvolvida aqui, eu destaquei como epígrafe o trecho de um discurso proferido em 1966 pelo mentor das revoluções africanas, Amilcar Cabral, num dos vários encontros de mobilização realizados nas zonas libertadas da Guiné-Bissau, e que serve como referencial teórico para pensar como a literatura guineense, no contexto contemporâneo, tem sinalizado para a revisão de determinados processos históricos que se impõem a partir da concepção de gênero. Tomarei como hipótese dessa dinâmica, como o próprio título da minha comunicação já sugere, o conto Negociatas, do escritor Idin Boin, publicado em comemoração aos 20 anos da editora Cusimon, em 2014, na coletânea intitulada Emma Vem Todos os Anos. Sobre o autor, ainda muito pouco se sabe. Na verdade, ao longo da minha investigação com a literatura guineense, eu nunca tinha ouvido falar em seu nome. E para isso eu fui averiguar. Então entrei em contato e, segundo informação concedida pela editora que publicou o conto, o nome trata-se, na verdade, do pseudônimo de um escritor guineense, cujo verdadeiro nome não está autorizado a ser revelado. Dessa forma, portanto, não é possível fornecer uma biografia. De antemão, eu já esclareço que a escolha do conto não se deu de modo imprevisto ou acidental. Essa pretende comprovar uma outra hipótese, a de que os contos guineenses produzidos na última década parecem apresentar uma tendência à produção de resposta contra modos de silenciamento, como não lugar imposto à mulher guineense, afastando-se desse modo de concepções como o animismo mágico, atribuído com frequência a essa literatura. Comecemos, portanto, com a fala de Amilcar, que diz assim, abro citação: depois da guerra, as mulheres e as meninas voltarão para as aldeias como enfermeiras e professoras, ou então trabalharão no comércio ou integrarão as milícias. Deixarão as nossas bases, mas ninguém pense que estas meninas estão prontas para serem dadas em casamento. Casar-se-ão se o desejarem, mas não haverá mais casamentos forçados. Aqueles que continuarem a incentivar esta prática estarão agindo pior do que os portugueses colonialistas. O nosso partido é também o Partido das Mulheres. Com essa afirmação, o questionamento que surge de imediato é: esse discurso produziu um impacto prático na sociedade guineense após a independência? Terão conseguido as mulheres a garantia dos direitos mencionados por Amilcar? Ao que podemos constatar hoje, passados 50 anos quase 50 anos da independência do país, em relação aos homens em termos sociais, para as mulheres houve uma involução, considerando que a sociedade guineense ainda permanece alicerçada a uma estrutura patriarcal de poder, em que a disposição do gênero feminino está limitada à esfera doméstica. Dados estatísticos demonstram que ainda são baixos os níveis de educação e de representação na administração pública. Por outro lado, as mulheres guineenses são cada vez mais vítimas de casamentos e gravidezes precoces. Identifica-se, portanto, que desde a emancipação política, o trajeto foi no sentido oposto aos interesses estabelecidos no contexto de construção do Estado Nacional, como aponta a análise de Cabral. O conto sob análise narra a história de uma moça que provavelmente vivia no interior da Guiné-Bissau, mas que precisou imigrar para a vizinha Guiné-Conakry, com a finalidade de trabalhar na sede do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. E já neste ponto, importa dizer que é por meio da voz dessa personagem que a história é narrada. Chegando ao seu destino, a moça aloja-se no quarto de uma casa, posta à disposição do partido por um conterrâneo, que para lá tinha imigrado alguns anos antes do início da luta de libertação. Acontece que, nesta casa, a narradora protagonista, cujo nome não é declarado, revela que foi necessário dividir o quarto e a mesma cama com mais duas moças também não identificadas, mas que, assim como a primeira, exerciam funções específicas no burê do partido, isso é, na sede do PAIGC. Já nas primeiras páginas do conto, a narradora esclarece que, abro citação, éramos carinhosamente tratadas como hóspedes, gente que tinha deixado a sua terra e estava temporariamente numa outra a lutar por uma causa africana, combatentes da liberdade que despendiam muito sacrifício sem nenhuma compensação financeira.
A partir dessa breve consideração sobre o conto, recuperadas nas malhas do texto, alguns elementos chamam a minha atenção com os quais pretendo trabalhar, né? A imagem do quarto e a presença dessas mulheres sempre juntas, dormindo na mesma cama, por sinal. Apesar dos desentendimentos experienciados por elas ao longo da narrativa. Percebo nessa construção 2 sentidos a serem problematizados. O primeiro, a construção de uma espécie de um microcosmos, isso é, a representação do quarto como um lugar pequeno em que estas mulheres se encontram presas, esquecidas, vistas como secundárias, sendo exercida uma dominação associada ao modelo de poder presente na sociedade guineense contemporânea. E o segundo, a necessidade de uma união feminina, que pode aludir, talvez, a UDEMU, isso é, a União Democrática das Mulheres da Guiné-Bissau e Cabo Verde, criada por um grupo de mulheres do país GC em 1961, ainda antes do início da luta armada. Sobre esse segundo ponto, passo a citar um trecho do conto. Abro citação. Antes de chegar ao Burê, já tinha tomado a primeira decisão, reatar as relações com as minhas companheiras de quarto. Eu precisava delas, de alguém com quem, ao menos, pudesse falar daquelas coisas da vida de mulher, ou então das notícias que vinham das frentes, desse grande sonho que de nós também termos brevemente a nossa independência, a nossa liberdade, o nosso governo, a nossa rádio e televisão nacional, o nosso Cine Nacional, o nosso balé nacional, tudo nosso. Era a nossa nação africana, forjada na luta que estava a revelar-se em pleno, dia após dia. É exatamente nesse sentido, isso é, o da inserção de 3 mulheres na luta pela independência, que a narrativa vai sendo produzida, explorando o modo como elas moldam os seus percursos migratórios e a forma como as suas condições de vida e trabalho são construídas dentro desse contexto. A começar pelo título Negociatas, em que é possível compreender uma das possíveis propostas do texto, uma referência à maneira como situações que divergem podem ser resolvidas com o diálogo, baseadas no respeito entre as partes envolvidas, que é a forma como são resolvidas as situações pelas mulheres presentes no texto. Na narrativa, a todo momento, nota-se uma postura de afirmação da presença dessas mulheres durante a luta de libertação, sobretudo no sentido de reforçar a importância de todos na luta pela emancipação política do país. Nesse sentido, novamente, estabelecemos um paralelo com o pensamento de Amílcar Cabral, resgatado constantemente pelo brasileiro Paulo Freire em sua experiência no país. O pesquisador brasileiro gostava muito da decisão tomada por Amílcar de que em cada comitê constituído de 5 pessoas, 2 elementos tinham que ser mulheres. E aí, Amílcar Cabral era intransigente. Podiam ser 5 mulheres, mas não podiam ser 5 homens. Tinham que ser, pelo menos, 2 mulheres. Infelizmente, essa aprendizagem não se desenvolveu muito, mas Paulo Freire insistia muito na necessidade de continuar com essa ideia, como uma forma de trazer a mulher, de fato, a uma atitude participativa, acabar com os complexos históricos de sua inferioridade. Em um tom aparentemente despretensioso, que se aproxima ao de um relato, com conto, o leitor é levado a conhecer uma das interpretações do processo de independência da Guiné-Bissau sob a perspectiva de uma integrante ativa da luta armada, cuja versão expõe o processo de reconquista da sua terra de pertencimento. Dessa forma, tendo em vista o discurso memorialístico da narradora, constatamos que, a partir de um ponto de vista feminino, o texto vai sendo construído entre as esferas subjetiva e histórica, privada e pública, criando um ponto de interseção entre experiências íntimas e sociais fortemente representativas de uma literatura afinada com um compromisso político, de caráter testemunhal e de resistência. No livro Perto do Fragmento, a Totalidade, Olhares sobre a Literatura e o Mundo, o moçambicano Francisco Noa frisa que, abro citação, o processo de criação, em especial do autor africano, é um jogo às vezes difuso, às vezes inconcluso, entre uma memória individual e outra social, entre a necessidade de afirmação de um território de pertença e de outro a que a miúde aspira, mas que parece querer escapar-se-lhe.
Nesse sentido, podemos dizer, então, que a produção literária guineense acompanha o fluxo da memória, colocando em questão estratégias de representação que aludem ao cenário político e social do país, como é o caso do conto aqui analisado. Na medida em que os autores revisitam literariamente essas lembranças, eles trazem não só fatos objetivos, mas também emoções, o que leva à compreensão de que não há uma versão única da história. Há nesse exercício, conforme salienta Noah, uma tentativa de valorização identitária, que resgata tradições e saberes rechaçados durante o período colonial, da mesma maneira que se evidencia a influência europeia sobre as tradições africanas. Isso porque, anexadas a essas memórias, costumes são confrontados e a aura absoluta do discurso histórico é posta em pauta. Neste caso, o trabalho da memória, portanto, opera não apenas no sentido de fazer falar as mulheres que lutaram durante o processo de independência do país, mas também no de perceber como essas outras histórias de sobrevivência, de criação e de resistência, contadas por grupos que são estigmatizados dentro do país, contribuem para uma reflexão sobre a história e o resgate de experiências que ficaram relegadas ao esquecimento. Percebe-se através do conto que a questão trabalhada a todo momento é de destacar como se deu a participação feminina no processo de libertação da Guiné-Bissau e quais foram as reivindicações nele geradas. Como verificamos anteriormente com o discurso de Amílcar Cabral, a questão da emancipação feminina foi um tema político debatido continuamente no movimento de emancipação. Contudo, padrões advindos do colonialismo refletiram as práticas políticas do pós-independência e, com isso, dinamizou-se relações de poder e hierarquia com base numa concepção de gênero, que não permitiu às mulheres criar condições de base para o surgimento de uma mentalidade cultural e de uma prática política capaz de pôr em destaque o seu papel e o seu lugar em lugares de decisão mais evidentes. Num país em que as mulheres insurgiram ao lado dos homens desde os tempos da resistência colonial e também durante a luta pela independência, parece servir a literatura como forma para questionar essa inversão de valor implantada na sociedade guineense. O conto de Imbon, portanto, ao fazer esse trajeto de reflexão sobre a mulher guineense como sujeito e objeto do debate histórico contemporâneo, torna possível uma imersão em memórias ainda silenciadas na sociedade de forma geral. Dessa forma, fazendo brotar do texto as memórias desses testemunhos, é retirado do desconhecimento nomes como de Maria da Luz Boal, diretora da escola piloto organizada pelo PAIGC, instituição que recebia os órgãos de guerra e os filhos dos combatentes, com o objetivo de dar uma formação já voltada para a criação do tal homem novo, de que falava Amílcar Cabral. De Titina Silar, combatente morta após assistir ao funeral de Amílcar Cabral. De Teodora Inácia Gomes, ex-combatente pela independência, deputada pelo PAIGC e lutadora pelos direitos das mulheres. De Amélia Araújo, Carmen Pereira, Quinta da Costa, Satu Camará e Francisca Alves. A proposta que apresentei aqui nessa comunicação e que pretendo estender posteriormente parece indicar uma abertura para se pensar o fenômeno de desvalorização do feminino no contexto contemporâneo, que também não se restringe apenas à Guiné-Bissau, mas se trata de uma problemática que excede as fronteiras nacionais. A partir disso, a literatura guineense se apresenta, portanto, como uma aliada no processo de representação dessas questões, demonstrando que determinados escritores desse país têm apostado numa estética que procura resgatar tematicamente a atuação prática do pensamento de Amílcar Cabral sobre a condição feminina. Para finalizar, retomo a indagação que fiz no resumo para esta comunicação. Cabe à mulher o relato da guerra? A partir do que analisei até o presente momento, não apenas cabe, mas trata-se de um exercício fundamental para a revisão crítica do passado, resgatando memórias e subjetividades que contribuem para a construção de uma memória pública, compartilhada e anti-hegemônica. Obrigado. Obrigada, Micael. Só quem vai ganhar a estrelinha é a Carol. Tô brincando. Desculpa. Muito obrigada. É porque a gente tem um tempo já assim muito marcadinho, né? Mas eu passo então a palavra, né, para o nosso público, para que possam fazer as perguntas. Eu só peço que as perguntas sejam formuladas de uma maneira breve para a gente poder ter tempo, né, para as respostas, e eu vou anotar aqui a filinha, Daniel, depois Renato, tá bom? Tem que levantar rápido, né, para ganhar do Renato aqui no joguinho do bater o botão. É porque valendo, eu não falei, né? Valendo, aí você foi antes. Pois é, eu roubei.
Gente, então, parabéns pelas comunicações. Eu queria colocar duas coisas, assim, duas perguntas bem rápidas, né, para a Carol e para o Michael. Como é que você vê, Carol, a atitude da Imba, Sofia, né, da Giacomo Sofia, quando ela passa por cima do filho e pega o restaurante, né? Porque eu acho que assim que é uma a gente lendo a gente tende a julgar, né? Mas assim é uma reação ao trauma e à violência. A minha leitura, pelo menos, é uma coisa assim: comigo nunca mais, né? Eu vou me proteger, comigo nunca mais. Então aonde está o limite ético quando é você primeiro? Se você está se afogando e tem outra pessoa, é justo que você afogue a outra pessoa para sobreviver? Se isso vai fazer com que você se salve? Enfim, eu acho que é esse tipo de questão ética que é colocada aí, né, dentro do romance, pela lógica do trauma, né? Enfim, na minha leitura, né? Então, eu queria te ouvir um pouco falar sobre como você lê essa relação dela. E Michael, eu queria falar que eu gostei muito da sua comunicação e que eu não trabalho gênero, mas enfim, eu estava uma vez lendo um artigo sobre a noção de home front, né? Então, assim, de como que nas guerras o fronte de guerra não é só o espaço de batalha, mas todo um espaço de organização e gestão econômica que possibilita a manutenção da cidade, a manutenção da vida, e como isso também está ligado aí a uma logística de guerra. E há várias questões dessas, assim, da própria subjetividade feminina na guerra. Então, de amores, de partos, de notícias de estupros, enfim, de várias questões que sem esse aporte de uma subjetividade feminina não se conta a história toda, né? E aí, enfim, queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre esse aspecto, né, do quanto que essas vozes que não fazem parte aí dessa hegemonia, né, desse espaço hegemônico na literatura guineense, trazem enquanto diferença. Obrigado. Então, Carol. Obrigada pela questão. Realmente é um ponto bem interessante no final do romance, em que a gente tem esse questionamento, né? Até que ponto vai esse limite? Mas eu acredito que ela esteve basicamente a vida toda por uma luta por sobrevivência, para sair de um estado de fome, para sair de um estado de miséria. Então, quando ela vê essa oportunidade, ela pega. E assim, a justificativa na cabeça dela é de que estou colocando meu nome como proprietária, mas eu arrumei um lugar para esse filho ficar, esse filho vai estar bem cuidado, vai ter dinheiro para pagar essa clínica, então tudo bem. Mas a partir do momento que ela é questionada pelo irmão, no sentido do porquê ela tinha feito aquilo, que ela estava sendo gananciosa ao fazer aquilo, parece que a ficha dela cai. E ela até diz: porque é sempre tarde demais que as coisas acontecem, nunca no momento certo. Porque não me deste 2 chapadas e disseste o que eu devia ouvir? Só agora, tarde demais. Então, eu acho que depois que ela é questionada pelo irmão, que ela realmente tem essa consciência do erro dela de colocar o nome dela como única proprietária, mas eu acho que no momento é a possibilidade de sair daquele meio de miséria. Então, assim, é passível de julgamento, mas ao mesmo tempo é compreensível porque ela faz isso. Mas ela não devolve, né? Nem coloca ele junto. Então, mas é até assim, o aspecto que eu coloco, mas que o narrador coloca. Ela volta para o seu casulo, ela volta para sua cova.
né? Ela reconhece o erro, mas ela já está feito, e ela não vai sair dali, né? Porque a gente vê durante todo esse trajeto dela, a partir de 2012, essa tentativa dela de ser inserida nessa alta sociedade, né? No meio daqueles jovens que tinham dinheiro e uma boa condição de vida, e ela queria também aquilo. Então, ela não muda de ideia, ela não devolve. Micael? Posso? Pode. Então tá ótimo. Primeiramente, obrigado pela pergunta, tá bom, professor? Então, a respeito da literatura guineense, no que diz respeito a essas subjetividades femininas, a gente percebe uma preocupação dos autores contemporâneos voltado para essa temática, em que são abordadas dentro de uma perspectiva mais feminista, ou seja, que colocam o ser dessa mulher em questão. A partir do que eu tenho visto até o presente momento, principalmente com o livro Emma Vem Todos os Anos, em que a gente também tem outras escritoras mulheres presentes dentro dessa antologia, a gente percebe que são acrescentadas às memórias apresentadas pela narração, pelo narrador propriamente dito, questões que, quando são observadas pelo ponto de vista de narradores masculinos, nós não conseguimos perceber. Em determinados contos, que, enfim, vai me falhar a memória agora, porque são 23 dentro da antologia, nós percebemos questões como o parto, a dor de você perder um filho, que são questões que acrescentam a essa memória, né? Que também não vai deixar de ser, é uma memória individual, mas também não vai deixar de ser uma memória coletiva, questões que talvez, quando narradas do ponto de vista masculino, a gente não consegue perceber. E outro aspecto que eu acho interessante a gente destacar dentro disso é como essa memória dentro da narrativa ela vai sendo forjada de maneira afetiva, né? Então, acredito que a gente consegue aí perceber um outro viés, um outro enquadramento que a gente pode aderir a essa memória, em que são vistos choros, mortes, desesperos, em razão de questões que são específicas de mulheres propriamente ditas. Eu acredito que seja isso. Nossa, agora o microfone não queria ir. Obrigada, Micael. Renato? Opa, eu já deixei até meu microfone stand-by aqui, que eu demorou também ligado outra vez. Então, eu queria primeiro comentar sobre uma percepção dos poemas da ADS Cimento que o Eusébio apresentou, né? Que eu observei. Ele mesmo fala um pouco nisso, que o Eusébio, no discurso dele, ele usa o que deveria ser, né? E o que é, de fato, em função da guerra, né? Mas eu percebi isso muito claramente nos poemas, essa suspensão do cotidiano, digamos assim, né? Quando o eu, né, do poema fala assim, fazia tempo e isso não acontecia, e repetidamente. E isso, o que fazia tempo são todas as coisas que poderiam estar acontecendo caso não houvesse a guerra. E também com relação ao barulho, né, onomatopaico lá do tambor, né, que ela também poderia, esse som poderia ser isso, poderia ser aquilo, poderia ser aquilo. Então, assim, é mais essa ideia de suspensão do cotidiano em função da guerra, né, que me chamou a atenção nos poemas. Com relação a Emanuele, eu gostei muito dessa, quer dizer, não é exatamente uma dicotomia, mas existem fronteiras e coisas em comuns, né, entre a questão do presente, né, e do futuro, e o sofrimento relacionado a essas duas coisas, a dor física, a dor na alma, né, a fome, a angústia, né, e então, assim, eu só para registrar que eu achei, nossa, eu não tinha pensado nesses aspectos ainda, eu acho que isso dá bastante caldo, meus parabéns, achei legal essa percepção, né. E com relação ao Adriano, eu fiquei curioso com uma coisa, né, o que motivou ele a trazer esses dados do Goethe enfim, dos autores aqui, nos dados pessoais, com relação... E que ele até menciona assim, o PPT não se sabe com relação aos amantes. Isso tem a ver com
afetarem a gênese dos textos que você está falando, ou enfim, o que motivou trazer para a gente, né, essas questões? E também queria colocar um dado, né? Você falou quase morte do Blanchot e do Goethe, né? O Dostoiévski também teve uma situação dessa. O Dostoiévski também esteve à beira de ser morto, né? Estava condenado, e na última hora disseram que não era bem isso, e ele foi para a Sibéria, né? Então era isso. Obrigada. Eu acho que a gente pode seguir a ordem da apresentação, para não confundir, né? Então, Adriano, Emanuele. Ô, Renato, obrigado. Essa comunicação ela surgiu assim ela meio que me pegou, né? Aí eu fiquei meio que tentando lutar contra ela, né? Porque na verdade o que tanto o Benjamin quanto eu descobri no texto do Pepetela, né? Quer dizer, tinha um componente assim que falava muito da morte, né? Aí, cada vez que eu parava para sentar para escrever o texto, alguma coisa esquisita acontecia. Daí eu falei, que coisa esquisita, né? E aí, sei lá, de repente é um processo meio, não sei se um pouco esquizofrênico, talvez, né? Assim, de tentar ver coisas em vários lugares, né? Aí eu, assim, a partir da leitura do Benjamin, veio o texto do Goethe, e a partir do texto do Goethe, essa coisa de aceitar, né, a mulher quando a esposa, né, a companheira, o companheiro, etc., esperar alguém até que essa pessoa esteja velho, esteja acabado, né? Aí, quer dizer, essa coisa fez associar um texto com outro, né, e tentar, a partir dali, buscar semelhanças. Foi um pouco isso, né? Assim, até que ponto que a literatura não é a realidade não se mistura com a literatura, né? Tentar mexer um pouco com isso, brincar um pouco com isso, discutir um pouco isso, né? É isso. Bem, já de minha parte, eu agradeço o comentário. Isso foi um insight que surgiu enquanto eu escrevia a minha dissertação. Ele não, da forma como eu construí, porque na verdade eu construí esse artigo à parte, ele não está presente na minha dissertação, porque eu vou por outros caminhos, mas são essas duas obras, então foi uma questão que me pegou assim, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu escrevi especificamente para apresentar aqui. Então, na verdade, é uma alegria, porque é a primeira vez que eu participo que eu entrei nesse caminho das comparadas para o mestrado, então eu tenho aprendido muito sobre, e esse trabalho é um resultado disso. Obrigada, viu? Obrigada. Né, então, agora eu passo para a Roberta. Gente, eu estou recuperando o fôlego aqui, porque eu tive que sair para atender o correio, então... Eu comentar a fala do Renato, que... Pode falar, Eusébio. Desculpa, que eu tô... Desculpa, que eu... Nada, pode falar. Não, eu é que passei, imagina, pode falar. Sim, agradeço o Renato pelo comentário, que essa parte não consegui mesmo apresentar, porque estava ali no meu texto, mas eu vou falar rapidamente em relação ao som. Na primeira estrofe, a terceira do poema que o Renato tocou, os sons que se fizeram ouvir, o eu lírico fala desse momento em que os sons que se ouvem, diferentemente dos sons do pilão, da tina, da cabaça e das palmas, que as crianças ouviam na manduandade, que é a festa mesmo da coletividade, né? São anúncios de algo inexplicável. O primeiro som, pum, tum, tum, vindo do tambor, anuncia o terror no país. E o segundo som, bum, refere-se às armas menores, pistola, AK, metralhadoras e outras. E o terceiro som, fis, bum, é para canhões, bombas, etc. E o lírico diz que as pessoas nascidas depois da luta de independência não conheciam esse som. São sons vibrantes, quer dizer, são macabros,
que causaram sofrimento. Então, eu fiz uma descrição em relação a esse poema. Eu acho que você tocou parte fundamental. Eu não me apresentei logo no início, onde eu estou e quem sou eu. Eu sou Eusébio, eu sou doutorado na UF, orientando a professora Ida Alves. Então, eu estou trabalhando com a Ida em relação à literatura africana, as literaturas africanas, mas especificamente a literatura guineense, nesse caso, trabalhando com a memória coletiva, a luta, a libertação nacional, o processo colonial, e isso. Mas já trabalhei bastante, porque o Odete Semedo é falado aqui, mas tem outras escritoras que não são faladas. A primeira, por exemplo, Domingas Sami, que publicou a primeira obra literária, o romance, titulada Escola, que é a primeira, de 1995. Depois, Odete Semedo publicou em 96. Aí, mas aqui as pessoas falam mais do Odete Semedo em relação às outras mulheres que escrevem. Por isso, esse debate é muito fundamental para a gente trocar experiências, pesquisas. Né? Obrigado. Obrigada, Eusébio. E desculpa novamente. Só antes de passar para a Roberta, né, um pitaco aqui. Eu acho que talvez a gente fale mais da Odete que da Domingas Sami, por exemplo, pela dificuldade que a gente tem em ter acesso ao livro da Sami. Né? Eu mesma só tenho cópia xerox, assim, tirada de alguém que foi, que tem, e os livros da Odete já têm edição brasileira, então a gente tem um problema aí também de mercado. Mas deixa eu passar a palavra para a Roberta. Foi bom porque eu terminei de recuperar o fôlego, né? Mas eu tive que sair para atender os Correios, mas foi por um bom motivo, ó. Eu não ia fazer propaganda, não, mas acabou de chegar o livro que foi organizado pela Helena Brudioni sobre a obra do João Paulo Borges Coelho, né? Então, mas eu tive que descer e subir lance de escada, né? O que não é uma prática habitual na vida da pessoa. Mas nem é uma, queria elogiar, obviamente, né, a sessão, né? Não vou tecer comentários ao trabalho da Carol, para não correr o risco do lado afetivo sobressair aí, já que o Silvio me entregou aí no chat. Mas queria dar uma sugestão para o Micael. Eu não sei se... Eu acho que o filme em si não está disponível, mas talvez em algum momento, né, ele venha ficar. Um documentário chamado Quem Vai à Guerra, da Marta Pessoa, né? Enfim, eu trabalhei com ele há uns anos atrás, num evento que teve na UFRJ sobre escrita do corpo feminino, e que é muito interessante por essa perspectiva, porque como ela não coloca uma pontuação nesse título, né, o Quem Vai à Guerra não tem uma exclamação, não tem uma interrogação, não tem um ponto final, então isso fica um tanto em aberto, mas o argumento central do documentário é justamente pensar, né, em um contexto de guerra, né, o que a gente considera, né, como ir à guerra, né, quem está efetivamente, né, na guerra, ou seja, como isso é tratado, né, quase como exclusivamente o palco da guerra, né, e a gente não pensa nas questões afetivas, nas pessoas que ficam, né, em casa, enfim, nas pessoas que ficam na espera de notícias e perdem pessoas, enfim. Então, e ela vai utilizar esse argumento, óbvio, a perspectiva portuguesa, né, da questão da guerra colonial, mas pensando especificamente o lugar do feminino, né, e aí tem várias histórias de vida muito diferentes, né, desde as enfermeiras paraquedistas, ou seja, que estavam, né, efetivamente no palco de guerra, mas, né, mães, noivas, esposas, né. Então, acho que é um documentário assim, muito, muito bem construído, né, como filme mesmo, né. É só deixar aqui o comentário. Tá bom, obrigada. Antes de passar para a Ângela, então, vou deixar o Micael
responder? Posso? Perfeitamente. Pode. Não, é super pertinente. Anotei, já assisti também. E é interessante a gente resgatar essas questões afetivas, porque, claro, aqui a gente tem um tempo de 15 minutos, então a gente só faz um esboço, mas é muito interessante você trazer essa questão dentro do ponto de vista de que muitas das vezes a gente percebe dentro dessas obras literárias africanas a guerra como um macrocosmo, né? Então, ver a guerra a partir desse microcosmo, ou seja, dentro dessas casas. E é interessante você trazer o documentário da pessoa dentro desse sentido, porque apesar dela ver isso dentro de uma perspectiva portuguesa, ou seja, ela mostra como é que aquelas mulheres elas ficavam, né? Ou seja, esperando o retorno dos seus maridos, não sabiam. Então, é bem interessante esse ponto de vista. E é isso, obrigado, Essa professor. relação do espaço público e do espaço privado, né? Perfeito. É interessante. Obrigado. Então, assim, nos nossos minutinhos finais, eu passo a palavra para a Ângela. Eu gostaria de parabenizar, né, a todos que apresentaram agora à tarde também, maravilhosas apresentações, muita originalidade, Pepeté, Lodete, Guiné, e deixar aqui meu abraço muito apertado, meu amigo Michael. Ele é um amigo muito querido e arrasou mais uma vez. Estou aqui aplaudindo de pé, meu amigo. Vocês são maravilhosos e Michael é um querido do coração. Parabéns, gente. Obrigada. Obrigada, Ângela. Obrigado, Ângela. Pode falar, Emanuele. Eu só queria deixar registrado, não sei se vai ajudar de alguma forma, mas com certeza para uma leitura. Eu recentemente publiquei um artigo que fala sobre a objetificação da mulher em contexto de guerra. E justamente a Mayombe e o Chus de Judas. Então, eu vou deixar aqui no chat o link, se vocês quiserem dar uma olhada. Foi em parceria com a minha orientadora na revista lá da Unemate. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá aqui. Tá bom? Era só isso mesmo. Os trabalhos foram sensacionais. É muito bom e muito importante essa troca, né, entre a gente. Das nossas pesquisas, não só essas que nós apresentamos aqui, mas aquilo que vem motivando a nossa vida acadêmica. Então, meus queridos, eu só posso agradecer a companhia de vocês ao longo desse simpósio mais uma vez, né? Agradecer a confiança, agradecer o empenho, né, a dedicação de vocês em fazer desse simpósio já algo histórico dentro da Abralic. Fico muito feliz e muito satisfeita de poder fazer parte disso. E isso não seria possível, né, sem a presença de vocês. Então, mais uma vez, nós tivemos uma sessão maravilhosa. Adoraríamos poder ficar aqui conversando, trocando mais, falando mais, mas, infelizmente, temos o nosso teto aí de tela, né, de gravação. Então, deixo aqui meu agradecimento público e passo a palavra para os meus colegas também, né, antes da gente encerrar essa gravação. Bom, queria mais uma vez agradecer, né, a Renata e ao Daniel pela parceria, né, terceiro ano do simpósio com esta formação, Renata e Daniel. Enfim, com parcerias aí que vem contribuindo com o nosso simpósio já ao longo dos anos, né, Renata, João Gabriel, Adriano, Carol, que já vem participando, Isabela, né, então, de quem participou como ouvinte, voltou agora para apresentar trabalho, né, quem está vindo pela primeira vez, então, tivemos 7 sessões, né, semana praticamente toda de trabalho, então, destacar que isso, obviamente, só é possível, né, com a parceria aqui dos meus colegas, mas também com o empenho de vocês de, né, não só submeter a proposta, mas também ficar aqui na semana com a gente, contribuindo para os debates. Então, agradeço muito, deixo meu abraço aqui para todos vocês e que em breve, né, a gente possa voltar aos eventos presenciais e ano que vem a Abralic presencial com mais tempo para o debate, principalmente. Gente, eu também vou na mesma linha da companheira Renata e da companheira Roberta.
E agradecer a todos e todas que participaram dessa edição do nosso simpósio na Abralic, já deixar aqui aberto o convite que é meu e também da Renata e da Roberta para que voltem e participem novamente, porque esse simpósio se faz de forma colaborativa, né? Então é um espaço para todos e todas nós. E também deixar aqui o meu agradecimento sempre à Roberta e à Renata pela parceria e pelos trabalhos juntos. Então é isso. E vou agradecer também a Brígida, que está aqui com a gente, né? Obrigada pelo apoio, a Júlia, que também esteve, a Danila, que também esteve, né? Sem vocês também essa coisa não ia funcionar desse jeito, porque os nossos conhecimentos são mais limitados. Então, muito obrigada às nossas monitoras. Obrigada, pessoal. Tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui e poder aprender ainda mais com vocês, os trabalhos todos maravilhosos. Essa semana foi muito produtiva e só agradecimentos. Vocês são incríveis. E esperamos estar juntos na próxima. Deus quiser, Salvador, com um sol lindo. E nós lá. Isso aí. Então, obrigada, queridos. Roberta quer tirar foto, né, Roberta? Mas acho que a gente pode encerrar a gravação primeiro, né? Então, E tá. aí a gente faz o registro. Isso. Então, você pode encerrar. Vou encerrar aqui.